Olá, tudo bem com vocês? Você está no canal da Kel. Essa é a 13ª lição do livro Lições Bíblicas da CPAD Jovens e Adultos, com o tema Os Problemas da Igreja e Suas Soluções. Então, nós vamos ver na 13ª o exemplo do apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Ser um exemplo para os fiéis incrédulos é o dever de todo o que professa ser testemunha de Cristo Jesus. 2 Coríntios 10, de 1 a 6, 11, 2 a 5, fala assim: Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Apesar de seu desempenho ministerial, Paulo viu-se obrigado a provar aos coríntios que em nada era inferior aos mais excelentes apóstolos. Nesta apologia, faz questão de ressaltar os seus sofrimentos por amor a Cristo. Aliás, estas são as maiores credenciais que o homem de Deus pode apresentar, por intermédio de seus sofrimentos. O apóstolo Paulo deixou-nos um exemplo que, apesar dos séculos já transcorridos, continuam a ecoar de maneira eloquente e irrefutável. A formação de Paulo. Para entendermos a personalidade de Paulo, é mister que lhe façamos um levantamento biográfico, e assim veremos que o Senhor tudo providenciou para que ele se tornasse o maior divulgador e sistematizador do cristianismo inicialmente. Vamos encontrá-lo em Tarso. Em Tarso era a principal cidade da Cilícia, uma província romana que ficava no sudoeste da Ásia Menor, a área hoje ocupada pela Turquia. Foi aí que nasceu o apóstolo Paulo, como ele mesmo fazia questão de ressaltar. Eu sou judeu natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Atos 21:39 fala sobre isso. Por haver nascido nessa cidade, Paulo adquiriu automaticamente a cidadania romana. Atos 22:28 fala sobre isso. Nessa condição, tinha ele livre trânsito por todas as áreas administradas por Roma. Em Jerusalém, ainda pequeno, foi levado a Jerusalém para instruir aos pés de Gamaliel. Sobre esse período de sua vida,
ele mesmo faz questão de ressaltar: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Atos 22:3. Sua notoriedade como perseguidor da igreja, tendo em vista tão rigorosa instrução, Paulo fez-se muito zeloso, ainda que sem entendimento das coisas de Deus, havia vista sua atitude com respeito à morte de Estevão, Atos 7:58. Ainda não satisfeito, passou a assolar as igrejas de Deus. Ele mesmo reconhece: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Atos 22:4 fala sobre isso. O zelo de Paulo chegou a tal ponto que ele já buscava perseguir os servos de Deus fora de Israel. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. Atos 9:2 fala sobre isso. Foi exatamente aí, porém, que o extremado fariseu encontra-se-ia com o Senhor Jesus Cristo. Amém. A conversão de Paulo. A conversão do jovem Saulo representou um impacto extraordinário para o cristianismo. De repente, um dos mais representativos fariseus faz-se discípulo de Cristo e passa a divulgar a doutrina que outrora buscavam destruir. E não somente isto, Paulo haveria de se firmar em pouco tempo como divulgador maior do Evangelho. A experiência no caminho de Damasco. Seu encontro com Cristo deu-se quando ele se preparava para encetar uma perseguição sem precedentes contra os discípulos de Cristo. Eis, porém, que se depara na estrada de Damasco com o Senhor Jesus. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9:3-5 fala sobre isso. Em Damasco, o apóstolo foi batizado em águas e certamente veio ali mesmo a ter sua experiência pentecostal. A preparação na Arábia. Depois de haver deixado Damasco, foi para as regiões da Arábia preparar-se espiritualmente para a obra que em breve seria convocado a realizar. Parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Gálatas 1:18. O chamado para o ministério. Depois desse período, fixou-se na igreja em Antioquia, onde, ao lado de outros obreiros, desenvolveu-se no serviço cristão. Foi nessa cidade que Paulo recebeu o seu chamamento para o ministério. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13:2 fala sobre isso. Ante a urgência da missão, Paulo, juntamente com Barnabé, partiram para o campo obedecendo a seguinte estratégia: primeiro evangelizar, primeiro os judeus e em seguida os gentios. Atos 13:5 fala sobre isso. Através dessa estratégia, Paulo levou o evangelho de Cristo às mais distantes regiões do Império Romano. O que tornava o apóstolo Paulo tão especial? Sem dúvida alguma,
as credenciais que recebera de Cristo. As credenciais do apóstolo Paulo. As credenciais de Paulo eram eloquentíssimas. Não havia como duvidar delas. Manifestavam-se em toda a sua vida. Mesmo não fazendo parte do colégio dos 12 apóstolos, recebeu especial deferência de Pedro. Segundo Pedro 3,15 e 16 fala sobre isso. Seus sofrimentos. A primeira credencial de Paulo era os sofrimentos que carregava por amor a Cristo. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6,17 fala sobre isso. Para se saber um pouco mais acerca do sofrimento de Paulo, recomenda-se, além dos Atos dos Apóstolos, os capítulos 10, 11 e 12, da segunda epístola aos Coríntios. Na vida de Paulo, cumpriu sempre rigorosamente o que Cristo dissera, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9,16. As suas obras. A obra de Paulo está sumariada nos Atos dos Apóstolos, tendo em vista a amplitude de seu trabalho. Ele é tido como o maior estadista missionário de todos os tempos. Sem dúvida, um exemplo para tantos quantos queiram dedicar-se às missões transculturais. Ele abriu igreja no Oriente ao Ocidente, em ambos os hemisférios. Quem lhes pode igualar essa credencial? Seus dons. Sendo ele um homem cheio do Espírito Santo, possui os mais diversos dons espirituais. Afinal, teve de enfrentar ao longo do seu ministério os mais inesperados desafios. Assim refere-se ele a essa faceta de sua vida, pois as credenciais do apóstolo foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. 2 Coríntios 12 fala sobre isso. Aos Coríntios, certa vez afirmou que ele falava mais línguas do que todos eles. 1 Coríntios 14:18 fala sobre isso. O apóstolo Paulo era defensor de tantos dons que, ciente das necessidades dos cristãos romanos, prontificou-se, porquanto muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Romanos 1,11 fala sobre isso. Como seria bom se todos os obreiros de Cristo pudessem apresentar ao rebanho semelhantes credenciais. O coroamento do seu ministério. Embora prisioneiro de Roma, Paulo sabia muito bem que a palavra de Deus continua a ter livre curso em todas as igrejas. E, agora, já ciente de que o Evangelho chegara aos mais distantes rincões do Império Romano, se bem que a Espanha ainda era alvo dos seus cuidados, o apóstolo assim fecha o seu testamento espiritual. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. 2 Timóteo 4:6-8. Que maneira gloriosa de se encerrar o ministério. Sigamos, pois, os exemplos de Paulo. Através destes, poderemos, de igual modo, glorificar o nome de Cristo em nossas vidas. Qual o segredo do apóstolo? Não propriamente um segredo, mas um firme propósito: glorificar a Deus. Que este também seja o nosso propósito. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida e que essas palavras façam diferença no seu cotidiano, na sua fé. Me emociono sempre que leio as mensagens do Evangelho
E a vida de Paulo é muito gratificante. Deus nos abençoe, querido ouvinte.